Canal H1 Capital. Por que a China representa um grande problema para a Rússia, cara? Muita gente hoje especula, né, o início de uma terceira guerra mundial e o temor do mundo, né, o temor do mundo e dos Estados Unidos, principalmente, de uma junção Rússia e China, né, que seria capaz, né, Rússia, China, Índia, capaz de ameaçar o Império Americano, né? Vamos nessa. Apenas algumas semanas antes da invasão russa na Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin e o presidente chinês Xi Jinping se reuniram em Pequim para ratificar a aproximação geopolítica entre as duas nações. Desde o início da guerra, a China tem ajudado os russos a driblar as sanções impostas pelo Ocidente e se negado a criticar a Rússia por invadir uma nação soberana. Mas apesar de hoje desfrutarem de uma calorosa amizade, a história entre China e Rússia é de séculos de guerras e disputas territoriais. Enquanto a Rússia tem dedicado todo o seu esforço com a guerra na Ucrânia para tentar preservar seus interesses no núcleo geopolítico do país, que fica neste lado europeu, o lado asiático da Rússia, que é riquíssimo em recursos naturais, vem pouco a pouco ficando esquecido. Porém, uma região tão rica e ao mesmo tempo tão despovoada e fragilizada politicamente, desperta o interesse de qualquer um que possa tomá-la, principalmente quando falamos de países que são inimigos históricos. Neste vídeo, iremos entender por que a parceria entre Rússia e China é apenas momentânea e por que, na realidade, a China representa um grande problema para a Rússia. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Esta expressão sugere que duas partes podem ou devem trabalhar em conjunto contra um inimigo em comum. E é exatamente por isto que hoje vemos Rússia e China tão próximas. A Rússia tem problemas com os Estados Unidos e os membros da OTAN que cada vez estão mais presentes no leste europeu. Enquanto que a China se vê ameaçada pelos Estados Unidos e seus aliados no Mar do Sul da China e no Indo-Pacífico. Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, a China tem sido um grande porto seguro para a Rússia e um aliado fundamental para viabilizar a guerra. A fim de evitar as restrições ocidentais, o apoio chinês tem garantido aos russos o repasse de componentes e peças para a fabricação de equipamentos militares avançados como mísseis, caças e tanques. Sem estes componentes, a indústria de defesa da Rússia não teria peça suficiente para produzir seus equipamentos. A China também tem disponibilizado a sua estrutura financeira, os CIPs, para a realização de transações bancárias transfronteiriças. Além disso, os chineses têm ocupado o lugar dos europeus para receber quantidades colossais de petróleo e gás natural da Rússia, que garantem o fluxo de caixa necessário para que os russos continuem o seu esforço de guerra. Para a Rússia, a guerra tem sido um grande desastre, mas para a China, tem sido uma grande oportunidade. Enquanto a Europa tem se afastado da Rússia, a China vem literalmente abraçando a Rússia, mas obviamente visando os seus próprios interesses. Como a Rússia não tem outros grandes clientes para vender seus recursos naturais, a China vem aproveitando a oportunidade para obter recursos energéticos com preços até 40% mais barato que os praticados no mercado internacional. Apesar da grande importância dessa parceria para a Rússia na guerra, a realidade é que a cada dia a Rússia se vê cada vez mais presa e economicamente dependente da China. E embora hoje sejam grandes aliados, o passado entre estas duas nações é implacavelmente sombrio. Entre os anos de 1839 a 1940... E é isso que vai acontecer no futuro, né? Em algum momento isso aí muda, né? É o que o vídeo está falando pra gente. Naquela possibilidade de uma terceira guerra, e como é que seria pós-terceira guerra? Imagina que esse bloco aí de China, Rússia, saia vencedor contra os Estados Unidos e OTAN, né? A partir daí, o conflito é entre eles dois, né? Acabou aquele inimigo, né? Agora vamos resolver nossas diferenças aqui, né? Não? Exatamente. E aí, como é que seria esse mundo depois, né? Fala. É óbvio que a gente está falando de... O vídeo se trata de China e Rússia. Mas, se eu não me engano, eu vi uma notícia que o Putin tá lá na Coreia do Norte também, né? Que seria talvez fazendo uma aliança. Então, além dos dois, entraria também a Coreia do Norte, né? É, sim, no bloco, né? Mas sim, eu digo o seguinte, a Coreia do Norte não vai ser, assim... decisiva, né? Não. Resolvido o conflito, as duas grandes potências, Rússia e China. Sim, sim. Né? Eles vão ser aliados, vão estar no bloco. Se eles forem vencedores, nessa possibilidade hipotética aí, a resolução depois é entre China e Rússia, não é entre Rússia e Coreia do Norte, ou China e Coreia do Norte. A Coreia do Norte não chega nem aos pés. 49, a China amargou os piores anos de sua história, o qual denomina como o século de humilhação. Neste período, a China, ainda sob a dinastia Qing, foi constantemente invadida, saqueada e oprimida por potências estrangeiras. Por meio de acordos desiguais que violaram a sua soberania, a China foi obrigada a abrir seus portos e também a ceder partes de seu território. Neste século de humilhação, o Império Britânico assumiu o controle de Hong Kong, e o Japão ficou com a Manchúria e Taiwan. Mas além destes territórios, um outro tratado desigual foi imposto pela Rússia. Observando a fragilidade e todo o opróbrio que os chineses estavam submetidos pelas guerras do ópio, em 1859, o Império Russo obrigou a dinastia Qing a ceder esta região no nordeste chinês, conhecida como Manchúria Externa.
E aqui vale destacar que as regiões tomadas pelo Japão foram devolvidas em 1945, e Hong Kong foi devolvida pelos britânicos em 1997, mas a Manchúria exterior permanece até hoje sob domínio russo. Porém, ultimamente a China vem adotando uma postura revisionista em questões relacionadas ao seu território e reivindicando regiões que pertenceram ao país há muito tempo atrás. Em agosto de 2023, o governo da China publicou um novo mapa, com alterações fronteiriças reivindicando partes territoriais que hoje não fazem mais parte do território chinês. Um deles é esta pequena ilha na fronteira com a Rússia, que por mais irrisório que seja, este pode ser um prenúncio de que a China não está tão disposta em evitar embates com seu atual maior parceiro geopolítico. Uma vez que a Rússia já está com sua economia tão dependente da China, e na medida em que a guerra na Ucrânia se prolonga, os danos econômicos e o desgaste político colocam a Rússia em um estado de alerta máximo, pois assim que a China tiver a oportunidade, poderá obrigar a Rússia a devolver este território ou ceder outras regiões que sejam do interesse chinês. Claro. Inclusive, a China já está de olho no Lago Baikal, o maior e mais profundo lago de água doce do mundo. Uma imensa reserva de água potável, que pode ser vital para o suprimento de água no norte da China, pois esta parte do país vem enfrentando gravíssimos problemas hídricos. Em 2010, a estatal chinesa Aquasib começou a comprar terrenos nas margens do Lago Baikal. Alguns anos depois, a estatal iniciou a construção de uma fábrica de engarrafamento de água e um aqueduto para exportar água para a China. Porém, isto gerou forte descontentamento e protestos da população local, e o governo da Rússia não teve outra escolha a não ser suspender os projetos. Mas estes não são os únicos investimentos da China em solo russo, pois após a invasão da Ucrânia, o governo da Rússia teve que direcionar todas as suas receitas para financiar a guerra. E sem poder contar com os investimentos do Ocidente, a China se tornou a única opção para viabilizar investimentos em infraestruturas na região da Sibéria. Dessa forma, os russos se tornam cada vez mais dependentes das empresas, do capital e da mão de obra chinesa para viabilizar estas obras tão importantes para extrair e escoar matérias-primas, que serão direcionadas principalmente para a própria China. Cara, deixa eu só comentar isso aí que passou agora. A China tem interesse no lago, né? Lá naquela região. Isso. E aí, o que eles fazem? Empresas chinesas vão lá comprar. Empresa chinesa, entenda-se, a China entrando através das empresas. E não é só lá. Aqui no Brasil, comprou empresas de energia, né? Me fugiu o nome, cara. Porque tem diferença, né? Transmissões, esqueci. Mas China saiu comprando várias empresas aqui, pô. Empresas chinesas, né? Sim. Estatais. E com esse conflito todo, tá todo mundo em guerra, todo mundo em conflito, né? Oriente Médio, né? Europa, Estados Unidos envolvido. E a China, como já vem fazendo ao longo dos anos aí, é só aproveitando. Só aproveitando. Na pandemia, todo mundo se lascou. Quem sofreu o menor impacto? A China, né? E agora, quem tá lucrando? A China, comprando produtos energéticos lá, comprando energia da Rússia 40% mais barato, deixando a Rússia dependente da China economicamente. E aí a China tá só aproveitando, pô. Potência econômica. A economia só cresce, né? Potência militar, investe pra caramba em força armada, em defesa. O futuro é quem? Parece que é o chinês, né? A Rússia detém impressionantes reservas de gás natural, petróleo, carvão mineral, cobre, chumbo, diamantes e níquel. E seja para o bem ou para o mal, estes imensos depósitos de recursos valiosos estão concentrados aqui no extremo oriente russo, bem próximos da China, e se encontram praticamente intactos. Toda esta imensa região no extremo oriente russo possui somente 8 milhões de habitantes, e suas maiores cidades são Khabarovsk e Vladivostok. Da China. Do outro lado da fronteira, aproximadamente 110 milhões de pessoas vivem apenas nesta região no norte da China. Por décadas, as autoridades russas e sua população foram relutantes em receber investimentos e imigrantes chineses. E uma observação, né, que eu falei das coisas da China, né? A população, tu viu a comparação? 110 milhões. 110 milhões, pedacinho. Só naquele pedacinho ali, enquanto do lado russo tem 8 milhões só. Naquele território todo, né? Exato, e rico, né? Pois sua baixa população no extremo oriente poderá ser facilmente engolida por uma de maioria chinesa. Mas devido ao conflito na Ucrânia e às restrições ocidentais, os investimentos da China são a chave para que a Rússia se mantenha focada para tentar preservar seus objetivos no leste europeu. Juntamente com os maciços investimentos em infraestrutura nesta região siberiana, uma grande imigração chinesa já se faz presente, seja de forma legal ou mesmo ilegal. Mas observe que uma região tão rica e ao mesmo tempo tão fragilizada politicamente, agora está recebendo um grande fluxo de imigrantes e investimentos de uma nação que poderá se tornar hostil em um piscar de olhos. Esta pode ser a combinação perfeita para que num futuro próximo a China tenha os ingredientes necessários para reivindicar territórios que pertencem à Rússia, ou mesmo financiar movimentos independentistas de alguns territórios que sejam de população majoritariamente chinesa.
seria, na prática, a aplicação do conceito dividir para conquistar. Exato. Neste cenário hipotético, obviamente que os objetivos chineses seriam os de obter o controle total sobre a vastidão de recursos naturais que estão disponíveis na Sibéria. A China já possui uma economia incrivelmente forte, mas inúmeros produtos que consome precisam ser importados e transportados por meio de rotas marítimas. Em caso de uma investida militar da China para tentar reassumir o controle de Taiwan, os Estados Unidos e seus aliados poderão realizar bloqueios navais nas principais rotas comerciais chinesas para dificultar ou até mesmo impedir que a China receba os suprimentos fundamentais para o funcionamento de sua grandiosa indústria manufatureira. E é por isso que a China precisa urgentemente de alternativas terrestres para escoar a sua produção industrial e também para obter matérias-primas tão importantes para a dinâmica de sua economia. A Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial, mas sua população de apenas 144 milhões de habitantes é consideravelmente pequena para as dimensões do país. Ao passo em que mais chineses são atraídos por vagas de trabalho abertas por empresas chinesas em solo russo, ou mesmo outros que resolvem cruzar a fronteira de forma ilegal, é possível que em pouco tempo teremos uma maioria étnica chinesa no sul da Sibéria. E a China poderá obrigar a Rússia a ceder territórios como a Manchúria Exterior, que pertencia aos chineses durante a dinastia Qing, e até mesmo outras partes da Sibéria que estão repletas de recursos naturais valiosos. Mas o mesmo veneno da Rússia na Ucrânia, né? Exato. Na alegação que aquele povo ali é De origem russo russa, sim. e tal, e que precisa intervir, o chinês pode acabar fazendo a mesma coisa lá do outro lado. obviamente que é improvável que uma nação tão poderosa militarmente como a Rússia fique de braços cruzados ao ver seus territórios sendo tomados por outro país. E é exatamente por este motivo que o tempo é tão importante para a China. Quanto mais tempo a guerra da Ucrânia durar, quanto mais custosa e desgastante ela for para os russos, quanto mais dependente da China a Rússia estiver, e quanto mais humilhada e destruída a Rússia sair desta guerra, mais chances a China terá para fazer valer os seus interesses e incorporar ao seu território tudo o que for possível. Desta forma, devido à necessidade de terem que unir forças contra um inimigo em comum, a parceria entre China e Rússia é bastante oportuna e conveniente neste momento. Mas o fato é que China e Rússia estão em realidades completamente opostas, o que torna esta parceria como algo atípico e apenas temporário, pois no longo prazo, a realidade é que a China representa um grande problema para a Rússia. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Acabei de fazer a inscrição. Muito obrigado aqui por sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Muito bom, cara. Excelente. Qual o interesse que a China tem na resolução lá do conflito da Rússia? Pela explicação do vídeo. Nenhuma. Quanto mais a Rússia ficar dependente... Agora, o russo não tem muito a ver com o chinês, né, cara? Em questões culturais, até religiosas, nada a ver. Eles são bem diferentes, né? Acho que o russo não tá no plano do russo ficar abaixo do guarda-chuva do chinês, né? É questão momentânea, eles se acham, né? É a aliança necessária, né? A aliança necessária, mas no futuro, se ele tá infeliz com os Estados Unidos, ele vai estar infeliz com a China também. Os Estados Unidos tá bem longe dele. Tem muito aliado perto, né? A OTAN se aproximando, né? Mas, assim, é melhor pro russo, aliado ao chinês, a China, os Estados Unidos tá lá do outro lado, mas os Estados Unidos tem a Europa, todo mundo ali é OTAN, né? Tá todo mundo perto. Complicado, né? Ô, Glauber, falaram aqui no chat que a China, em caso de guerra, ela poderia ter 200 milhões de soldados. Só que, assim, eu acho muita coisa... Quantos? Mesmo 200 milhões de soldados, mesmo eles tendo 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Até porque como é que o governo chinês ia bancar todos esses 200 milhões de soldados? É muito difícil. É um cálculo que eles poderiam botar. Beleza, a gente pode disponibilizar, mas custa muito caro, né? É a mesma coisa que dizer que o Brasil tem condições de ter 5 milhões de soldados. Tem, né? Mas custa muito. Não é custo. É que não são... Você é soldado? Não. Você tá na conta dos 5 milhões. Você tem idade militar. Tem, verdade. Você é homem. A China tem 1 bilhão e 400 de população. Naturalmente, se você for fazer a conta de idade militar, homem, tudo isso, pode chegar a 200 milhões, sim. Mas são soldados? Não. Mas aí, se isso dissesse alguma coisa, eles não tomavam a história deles, certo? A galera o Maurício acabou de falar aqui, mano, Walter, o chinês não paga salário. A questão não é financeira, a questão é qualidade, né? Sim. E meios. Só que no passado eles tinham gente, mas não tinham meios. Hoje eles têm economia e meios. Aí essa é a questão, né? Mano, Walter, 200 milhões de soldados a Rússia tem. Cara, é o que o Glauber tá falando. Mas eu digo assim, Glauber, que custa muito em questão de recursos. Recursos, tanto como é que você vai alimentar esses 200 milhões de soldados? Você pode até ter, mas em números, né? Em percentuais.
como você falou, idade militar. Mas você, aplicado, você não tem como ter esses 200 milhões de soldados. Isso daí é quase Não, impossível. É exatamente. impossível, né? É como se fosse o Brasil disponibilizar 60 milhões de... Qual a dificuldade da Ucrânia? de A Ucrânia só tem 40 milhões de gente. Desses 40 milhões, 10 milhões fugiram, foram embora, né? É, isso aí. Muita gente fugiu. Isso Aí você vai colocando recurso financeiro, militar, treinamento, qualidade do exército, tem dificuldade, né? A vantagem é que tem muito apoio, né?